pessoal, estamos começando mais um Pode Essa, um programa que só aborda assuntos interessantes como marketing, comunicação, negócios, inovação, enfim, tudo que vocês gostam desse outro lado. Estou aqui com a minha parceira de bancada, Andressa Macieira. Olá pessoal, aproveitem e se inscrevam no canal, ative as notificações para acompanhar todos os episódios e muitas novidades que vem pela frente. E para começar, né, a gente tem um convidado extremamente especial aqui, mas antes de falar sobre ele, vamos iluminar o programa? Sim, vamos falar das luminárias da Interlight, que vai passar aí no seu rodapé o cupomzinho de desconto do Pode Essa. Luminárias incríveis com muita tecnologia, a tecnologia avançada, tá, gente? Que se vocês olharem, cada luminária é mais linda que a outra. Podem conferir aí todos os modelos no e-commerce e pegar o nosso descontinho aí para iluminar a casa de vocês. É isso aí. E vamos começar? Vamos apresentar então nossos entrevistados. Gostaria de apresentar aqui o Ricardo Castellani, gerente sênior de comunicação da Novo Nordisk. Isso. E é um prazer recebê-lo aqui. Não, eu que agradeço. E eu acho que a gente vai conversar muitas coisas aqui boas e novidades. E fique à vontade também para compartilhar tudo que você quiser, da vida pessoal, profissional. Fica à vontade, a gente está muito feliz que você veio, muito obrigada. E a gente quer saber, Ricardo, antes de mais nada, a sua trajetória. Acho que é legal você contar um pouquinho para o pessoal, como você iniciou, como que foi toda essa sua história profissional e pessoal também. Bom, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, para mim é um orgulho estar aqui. Eu sou do ABC paulista, então sou nascido e criado aqui em São Paulo. Qual lugar do ABC? Nascido em São Caetano, crescido em Santo André, mas depois eu voltei para São Caetano um tempo também. Sim. A gente fala que o pessoal do ABC é bairrista, né? Então a gente tem interior também, né? Então, quem nasce no ABC não acha que o ABC é interior. A gente acha que a gente é um bairro de São Paulo, né? Então, depois que você vai conhecendo pessoas de São Paulo, você percebe que você é do interior, que você fala porta, porteiro, Ricardo. O pessoal que, de repente, vai ver lá de Santo André não vai gostar muito de eu falar que é interior, mas é verdade. Assumimos, né? Sim. Mas sou de lá, estudei lá minha vida inteira, trabalhei lá há muito tempo, porque acabei tendo a sorte, entre aspas, de sempre trabalhar com empresas que estavam ali. E eu acho que estudei jornalismo, né? Fiz comunicação de jornalismo também lá na Metodista. Sempre quis trabalhar nessa área da comunicação? Sempre quis. Eu acho que eu sempre gostei muito de escrever, gostei muito de ler, né? Em casa sempre teve muito esse estímulo. Minha mãe era professora, meu pai sempre gostou muito de ler, então era muita música, muito livro, muita revista, então assinatura de jornal. Então assim, a gente tinha muito isso estimulado, eu e meu irmão e minha irmã, então a gente tinha isso muito estimulado no dia a dia. Então eu bati o olho e falei, não, quero ir para esse número, quero ir para esse lado de comunicação, né? E fiz jornalismo, depois fiz especialização na área de comunicação corporativa, enfim, no final das contas, a minha carreira acabou sendo muito direcionada para a área de comunicação corporativa. Né? No estágio eu já fui para essa área, né? E aí eu entrei primeiro eu fiz um ano de estágio na própria Metodista, em comunicação corporativa já. Legal. Foi meu primeiro job lá dentro. Aí eu saí de lá e fui para a antiga COFAP, que faz o amortecedores COFAP, cachorrinho COFAP, o salsichinha, aquela coisa. Uhum. E aí eu fiquei, daí depois, e a COFAP já fazia parte da Magneti Marelli, que era uma empresa italiana, que era parte do grupo Fiat, né? Então a Magneti Marelli... Lá você ficou bastante tempo. Fiquei 13 anos. Uau! Então eu entrei, fiquei 13 anos lá, e foi um processo legal porque eu acabei passando dentro da Marelli por todas as áreas, assim, lá dentro, né? Então, de comunicação interna, externa, teve uma época que eu fiquei muito focado em sustentabilidade, então eu consegui ter uma visão muito 360 de comunicação, também trabalhar muito com marketing, lançamento de produtos, eventos, né? Crises, né? Porque era uma fábrica, a Marelli aqui no Brasil, eu não sei como que está hoje, mas na época que eu trabalhava lá eram 12 fábricas, 7 fábricas, 12 mil funcionários espalhados no Brasil inteiro. Então, eles fazem autopeças, né? Então, sistemas de injeção, amortecedor, enfim, então é muito nesse... E como que é comunicar isso, né? Eu acho que é um desafio. Eu acabei passando por muitas indústrias, né? E eu acho que o grande desafio de quem trabalha em indústria, que talvez esteja vendo, né, o podcast, eu acho que
é você explicar o valor que aquilo tem para o dia a dia da pessoa, né? A segunda empresa que eu trabalhei, que era a Paranapanema, ela é a maior fabricante de cobre no Brasil. Você fala, meu Deus, cobre. Como você Exato. comunica cobre? Como comunicar cobre? E aí você começa a explicar, tá, mas o cobre está onde? O cobre está em todo lugar, né? Se você não tem cobre, você não tem câmera, você não tem celular, porque todos os microchips são feitos de cobre, você tem fio feito de cobre, enfim. Aí você começa a entender aquele ambiente e você tenta, como comunicação, explicar isso para as pessoas, do tipo, ó, se não fosse a gente, né, se não fosse, de repente, a Paranapanema, talvez não tivesse um monte de coisa que a gente tem, por exemplo, tubulação para ar-condicionado, enfim. Então, Sim. eu acho que tem tanta coisa por trás do nosso dia a dia que é totalmente diferente de você trabalhar, sei lá, a gente sempre brincava, eu trabalho na Apple, sei lá, né, que faz uma coisa super tangível, que está ali, fancy, bacana e tudo mais. E aí eu acho que o grande desafio de quem trabalha em comunicação nessas empresas B2B, enfim, eu tenho uma super amiga que trabalha na Gerdau, por exemplo. Cara, a Gerdau faz aço, e aí? Como que você transforma? E eu acho que a Gerdau está fazendo um trabalho muito interessante, né? De trazer essa coisa do aço, como que o aço está presente. Então eles patrocinam Rock in Rio, eles estão lá na Fórmula 1, muito mostrando que o aço está no dia a dia das pessoas. Então eu acho que a grande... Aí depois, né, saí da autopeça, fui para trabalhar com cobre, depois saí do cobre e fui trabalhar com refrigeração. Trabalhava na Whirlpool, que faz... na verdade, eu trabalhava numa empresa do grupo Whirlpool, a Whirlpool que é dona da Brastemp, da Consul, enfim, né, eletrodomésticos e tudo mais. Só que eu trabalhava, eu era responsável de comunicação numa parte da Whirlpool, que era a Embraco, que é responsável pelo sistema de refrigeração da geladeira. Você fala, meu Deus, compressores, do tipo, cara, você só vai se tocar que é um compressor quando queimar a sua geladeira Exato. e tiver que trocar, e que é caríssimo, inclusive. Aí você fala, meu Deus, não sei. E aí você começa a entrar nesse universo, que é um universo completamente apartado, né, assim, muito específico, de feiras e eventos, e necessidades muito específicas, né? Você começa a descobrir, cara, qual que é a necessidade, sei lá, de uma pessoa que trabalha, de um negocinho que vende sorvete. O refrigerador, você tem que pensar que ele abre e fecha toda hora, não sei o quê. Então, você tem um planeta ali, né? Então, acho que cada negócio você tem um planeta. Aí depois pulei para a saúde, que é um outro planeta completamente diferente, né? Foi proposital essa mudança de áreas e segmentos? Assim, quero explorar e cada vez mais trabalhar com complexidades diferentes de segmentos ou foi levando mesmo conforme o dia a dia? Eu acho que foram os dois. Eu acho que foi muito uma somatória, né? Tanto de interesse meu por novas oportunidades e novas experiências, mas também de oportunidades que foram aparecendo, né? Então, assim, apareceu oportunidade, falei, pô, deve ser legal. Enfim, quando eu saí, por exemplo, da Marelli e fui para Paranapanema, foi num momento muito que a Paranapanema estava se reestruturando muito, né? E era um desafio, e era uma empresa completamente diferente, porque é uma empresa cotada em bolsa, novo mercado, então tinha muito relação com investidor, uma empresa super tradicional, que era uma estatal, foi privatizada, então assim, era um outro planeta, e eu já estava 12 anos no setor automotivo, então eu falei, deve ser diferente fazer, então eu entrei lá para poder estruturar a comunicação, então fizemos rebrand de marca, enfim, então foi um processo muito legal porque é isso, né? Como que você faz comunicação, uma comunicação interessante, você transforma essa marca numa marca conhecida ou uma marca que as pessoas entendam o que ela faz, sendo que ela faz, tipo, que está por trás, né? Você não está falando, né, de uma luminária, você não está falando de uma coisa que a pessoa olha e fala, puta, quero isso, uma roupa, né? Então, eu acho que eu acho que quem trabalha em indústria, assim, e tem muita gente boa trabalhando no agro, né, em construção, enfim, em tantas indústrias que são, às vezes, muito B2B e que tem esse grande desafio no seu dia a dia. Como comunicar esse valor que essa empresa, essa marca tem e como que essa marca está presente nesse nosso dia a dia. No dia a dia. Né? Então, por exemplo, como eu citei o caso da Gerdau, mas também tem, sei lá,
toda a indústria agropecuária, né? Como que você mostra, né, o setor agro, como que você mostra o valor que você está levando, né? Mesmo as autopeças dentro do setor automotivo, porque você vê o carro, você não vê o amortecedor que está lá dentro, só vai lembrar que tem um amortecedor lá dentro quando ele dá pau, ou você vai lembrar do motor quando ele para de funcionar no meio da estrada. Até aí, se não acontecer nada, você nem lembra que tem. Então, acho que... E aí é engraçado porque você vai ter contato, às vezes, com esse tipo de empresa, com esse tipo de produto, quando tem um problema. Sim. Você não vai olhar, né, do tipo, eu quero... Só quem é super especialista, tudo. Mas se você e lembra de uma forma negativa, né? Porque é num momento ruim que a pessoa está passando algum apuro. E às vezes vem no caso do refrigerador, né, um negócio que é caríssimo para trocar. E aí, como que... Esse era o seu principal desafio no dia a dia ou não? Qual que era o seu principal desafio dentro de todas essas camadas que você passou? Eu acho que, primeiro de tudo, era mostrar esse valor, né? Eu acho que é mostrar o quanto esses produtos eles estavam presentes nas vidas das pessoas e o quanto ele agrega em termos de qualidade de vida, em termos de conforto, praticidade, o quanto que aquilo ajuda. Eu acho que o primeiro passo era isso. Eu sempre trabalhei muito com comunicação para empregados e eu acho que o segundo grande desafio era manter também internamente esses empregados muito, os funcionários, colaboradores, enfim, cada empresa chama de um jeito, né? Mas entender como que você informa e manter essa população, que às vezes é uma população pequena, mas eu trabalhei de empresas que tinham 12 mil pessoas, sei lá, para 500, por exemplo, agora que eu tenho na afiliada da Novo Nordisk, entendeu? Então, assim, são universos completamente diferentes, de necessidades de informação completamente diferentes. Então, eu acho que é também entender um pouco como você leva a informação necessária pelo veículo adequado para as pessoas no momento certo, né? Que eu acho que é o grande desafio de comunicação com empregados. E então, acho que tinha esses dois pontos, de mostrar o valor agregado e, óbvio, né, de cuidar da reputação daquela marca no final do dia, né? E eu acho que e falar de reputação é muito falar de negócio, né? Então, eu acho que é ensinar para as pessoas no dia a dia o quanto que cuidar de reputação não é só, é um assunto fancy, bacana e tudo mais. Não, é negócio, eu estou falando de dinheiro, porque se a tua reputação não estiver legal, você não vai vender, claro. Você não vai fechar negócio, você não vai conseguir um financiamento, os investidores não vão investir em você. Ou se você tiver com uma reputação bacana, tudo isso vai acontecer. Então, acho que... E a comunicação, ela não é dona da reputação, porque a reputação é feita... Mas ela é quem coordena, quem sente, quem vê a temperatura, tá pegando aqui, vamos fazer isso, ou tem uma oportunidade, tem um risco aqui, tá? Né? Agora, por exemplo, com todo esse mundo digital que a gente vive, né, 24 horas por dia, o que está pegando na rede social, o que estão falando da minha marca, o que não estão falando da minha marca, o que estão falando dos meus produtos, eu posso bater de frente ou a gente vai só monitorar, enfim, eu acho que tem uma série de decisões que são tomadas no dia a dia, mas que no final sempre é para a manutenção dessa reputação, né? Para mostrar o valor que essa marca gera, como que ela impacta no dia a dia, fazer com que as pessoas tenham vontade de trabalhar nessa empresa, com que as pessoas tenham vontade de investir nessa empresa ou comprar esse produto, recomendar esse produto, né? Então, acho que falar de reputação é falar de negócio, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. E eu acho a comunicação, ela é a comunicação corporativa, né? Ela é a grande área que não é responsável 100% pela manutenção da reputação, mas ela é responsável por gerir esse universo, né? Entender indicadores, né? Saber o que está pegando, conseguir alertar internamente, fazer uma educação das pessoas para as pessoas saberem também qual é o impacto dela, né? Por exemplo, tem alguns estudos, pesquisas que mostram que assim, a maioria das crises elas não nascem no topo da empresa, elas nascem em outros lugares, né? Então, de repente, é um mau atendimento numa loja específica que vai gerar uma mega crise. Você tem, de repente, um produto que fez mal para uma pessoa e isso vai gerar uma crise. Então, acho que tem esse entendimento que todos os funcionários eles precisam ter de que cada relação deles, seja na área de compra, seja
no financeiro, marketing, whatever, qualquer área, ela vai poder virar uma crise ou uma oportunidade para essa marca, né? Então, acho que todo mundo tem que ter muita ciência sobre esse impacto. Sim. Então, acho que acho que é a grande responsabilidade da comunicação. E criar ferramentas para você conseguir coordenar tudo isso no seu dia a dia também, sim, né? Porque, como você falou, hoje você está numa empresa, com 500 pessoas, mas já teve 12 mil pessoas. Então, como controlar tudo isso, monitorar tudo isso, são diversas ferramentas para te apoiar e poder ter as tomadas corretas também, né? Eu acho que controle é uma palavra que não existe mais. A gente é difícil, né? A gente consegue, eu acho que, monitorar, mapear e no dia a dia tentando entender quais são as melhores decisões para aquele momento, dentro daquele contexto, naquele cenário. Então, eu tinha uma diretora que ela falava assim, é muito fácil entender do que a pessoa morreu e dissecar o corpo e entender do que a pessoa morreu, porque já aconteceu. O problema é você tratar ali na hora e ver o que está acontecendo, porque às vezes você tem que tomar decisões muito rápidas, né? O setor de saúde, por exemplo, apesar de todo mundo falar, é um setor super regular, mas é muito sensível. Você está lidando com a vida das pessoas, exato. você está lidando com a saúde das pessoas, que é o bem mais precioso, né? Então, assim, como que você... e é um propósito maravilhoso, apaixonante, enfim, mas a responsabilidade também é muito gigante, né? Você tem uma responsabilidade muito grande dentro de um setor ultra regulado. Então, como que você faz essa comunicação? Como você comunica isso? Então, acho que o controle ele não existe, mas você consegue, por meio de ferramentas e metodologias, parceiros, né? A gente tem, hoje lá na Novo, tem muitos parceiros que trabalham com a gente, entender um pouco do que está acontecendo. Então, você tem um social listening lá, olhando o que está rolando em rede social e imprensa, né? Você tem uma pesquisa, por exemplo, a gente trabalha com RepTrack, que olha a reputação. Então, assim, cada 3 meses a gente tem uma avaliação de reputação para saber, tá legal aqui, não tá legal aqui, que a gente, de repente, essa mensagem não está sendo entendida de uma forma errada e tudo mais. Então, você tem, de repente, uma mensuração de reputação, você tem ali um social listening e clipagem, né, para poder olhar o que estão falando, de que forma estão falando. Você tem os indicadores todos de engajamento nas suas redes, etc. Community management, para saber o que estão falando, estão te criticando ou não você dentro das suas próprias redes, porque isso acontece. Sim. Então, acho que a comunicação, acho que dados são básicos, né? Então, acho que hoje quem trabalha com comunicação tem que saber ler dado, tem que saber minerar dado, tem que saber cruzar dados de diferentes fontes para conseguir tomar a melhor decisão possível. Acho que a gente fala muito disso lá na Novo, que assim, é data-driven, né? Então, assim, as decisões elas precisam ser tomadas em cima de dados, não é o achismo, né? E eu acho que a comunicação, quanto mais dados ela trouxer, mais assertiva ela vai ser, né? Eu tenho uma amiga que ela é responsável de comunicação no Itaú, por exemplo. E ela tem lá um dashboard, né, que está acontecendo no Brasil inteiro nas diversas frentes. Então, assim, o que está acontecendo nas agências, o que está acontecendo na relação com o investidor, o que está acontecendo nos eventos que eles participam. Então, assim, você precisa saber, né, para você tomar as decisões, né, do que você faz ou não. Aqui também a gente tem contato direto, a gente tem 500 pessoas, 300 delas estão na rua diariamente, visitando médico, estão fazendo trabalho de pesquisa clínica, né, que a gente tem um pool de pesquisa clínica muito grande aqui no Brasil, e essas pessoas estão em contato diariamente com outras. Então, como você mantém esse contato, como você mantém essas pessoas informadas sobre as mensagens-chave, sobre os posicionamentos que a gente tem, sobre as dúvidas que surgem, sobre fake news que aparece todo dia, que é uma grande epidemia. E isso é um problema muito grande para a área da saúde, né? Porque assim, a falta às vezes de conhecimento, né, do consumidor acaba lendo algo, eu já vi assim coisas absurdas e extremamente perigosas, porque é a nossa única fonte às vezes ali e a pessoa não tem um conhecimento, né, do que é possível fazer com ali de informações e ser uma fake news. Então, eu acho que isso também é um desafio muito grande para vocês da saúde, não é? Totalmente. Fake news em saúde mata, ponto. Né? Eu acho que a pessoa, às vezes, por conta de mentiras, a gente usa fake news, mas para mim é mentira. Né? Outro dia eu falei isso num evento que eu participei,
minha mãe me ensinou que mentir era feio, né? Então eu sigo Verdade. isso até hoje, assim. E fake news é mentira. São mentiras criadas por pessoas, muitas vezes intencionalmente, com outros interesses, às vezes financeiros, às vezes políticos, enfim, para atacar determinada coisa. Então, por exemplo, esses dias a gente teve lá uma pessoa falando que o diabetes era causado por um verme que se alojava no pâncreas, não sei o quê, porque ele vendia lá um negocinho para poder curar isso daí. Aí, semana passada, teve toda uma polêmica que duas pessoas, né, por conta do Outubro Rosa, falando que câncer de mama não existe, que é uma questão do organismo, não sei o quê. Então, assim, aí uma pessoa que está passando, por exemplo, por uma situação de câncer que já é extremamente estressante, preocupante, né? Aí lê aquilo e ela de repente tem que tomar uma decisão se ela vai fazer uma químio, se ela vai fazer uma radioterapia, se ela vai testar algum outro tratamento e aí ela ouve uma bobagem dessa e vai falar, cara, e aí? O que eu faço? Né? Então acho que mentira, fake news em saúde mata, né? E eu acho que tem o papel, né? A indústria de saúde, né? Esse ecossistema de saúde, que aí tem as farmacêuticas, mas também tem os hospitais, tem os médicos, tem todo esse o próprio governo, né, por meio do Ministério da Saúde, as secretarias de saúde, enfim, como que a gente leva a informação correta, baseada em evidência científica, para essas pessoas, né? Que a doença ela é causada por isso, que os melhores tratamentos são esses, né, que você tem que ir no médico, né? Que você não tem que se automedicar, que você tem que tomar cuidado com a automedicação. Então, acho que tem uma série de desafios em saúde. Né? Eu trabalho numa indústria que trata diabetes. Né? Meu pai tem diabetes. E aí, chega um dia em casa ele, não, porque eu vi aqui que tem esse café XPTO que cura o diabetes. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, cara. Eu falei, você não pode falar isso. Né? Mas eles acreditam, né? Porque recebe no WhatsApp, ou vê na televisão, ou vê algumas coisas. Então, acho que é muito... Acho que a gente tem passado... Né? E fake news existem em todos os lugares, né? De todas as formas, enfim. Mas eu acho que na saúde ela é mais preocupante. Porque às vezes a pessoa ela deixa de fazer um tratamento, às vezes a pessoa fica com medo de determinada coisa, ou ela vai, às vezes, tomar até alguma coisa que vai piorar o quadro dela, porque ela está acreditando em... Gente, é um absurdo. A gente viu até, a gente trouxe duas pessoas que trabalham no varejo, mas trabalham com produtos químicos, né, de limpeza. E ia até comentar com você, esses dias a minha funcionária de casa, ela... Vanessa, trouxe um produtinho aqui que eu fiz uma misturinha, e a famosa misturinha. Que olha, limpou esse chão, mas ficou tal. Mas menina, depois me deu tanta bolha na mão que eu tive que passar não sei o quê. Mas como se fosse as bolhas, algo normal. Eu assim, não faz mais isso, tem isso. tal produto. Imagina, esses produtos não funcionam. Então, assim, tem uma forma de não acreditar muitas vezes, que é muito doido isso no ser humano, né? Você comunica, você fala, mas ele fica numa dúvida. Você não está querendo ganhar? Né? Ainda mais o brasileiro que tem essa fama da vantagem. Exato. Isso cai para a indústria, cai para uma série de frentes. Exato. Que aí chega uma fake news, chega um youtuber dando receitinha para misturar tal coisa, toma aquilo como verdade. Exato. E aí vem uma série de consequências muito negativas normalmente, né? E quando está relacionado à saúde, geralmente, a pessoa que tem diabetes, que tem obesidade, que tem alguma doença crônica, algo do tipo, ela tá buscando soluções para ela ter uma qualidade de vida, para ela viver bem. Então, é um momento que é delicado e sensível para ela, que qualquer informação, às vezes, é absorvida de forma automática porque ela quer resolver essa situação. E aí entra uma linha tênue, né, do que é realmente efetivo para ser trabalhado, o que é para ser feito, o que é realmente algo que é para essa pessoa, ou que isso daí vai ser ao contrário, que vai prejudicá-la, né? Que é o que você estava falando, que pode levar à morte, né? Exato. Bom, a gente passou por uma pandemia há 3 anos, né? Eu acho que mais do que nunca, durante a pandemia, a gente viu isso acontecer, debates gigantescos sobre o que funciona, o que não funciona
porque também era um momento muito específico, E né? novo para todo mundo, E tava né? todo mundo ali, não sabia se pegava, se não pegava, e usava álcool, e lavava a banana, aquela coisa. Lavava tudo, eu fiquei lembrando disso do dia, lavava tudo. Como Então, assim, e aí depois fala, não precisa. Aí você fala, será que não precisa? Vou continuar lavando, porque vai, né? Vai ter. Então, acho que tem Mas eu acho que a gente saiu da pandemia, talvez, muito nesse grau de desconfiança de tudo. A gente, né, tem o Trust Barometer, né, da Edelman, aquela pesquisa que eles fazem sobre credibilidade. Você vê que as pessoas, elas duvidam de tudo. Elas duvidam da imprensa, elas duvidam da indústria, elas duvidam das autoridades, né? E ela vai acreditar em quem? No seu igual, no amigo, no vizinho, no parente. Que às vezes, por inocência, né? Eu não vou falar que é por maldade todas as vezes, viu alguma coisa e vai falar, pô, sempre existiu isso, né? Sei lá, minha avó falava, por exemplo, que para curar bronquite você tinha que ter uma tartaruga em casa, porque passava a bronquite para tartaruga. E assim, coitada da tartaruga, né? E aí, mas assim, então assim, sempre existiu isso, mas eu acho que, cara, a gente tá Acho que com a internet o negócio tomou uma dimensão muito e ao mesmo descontrolada. e é muito louco porque você tem dois caminhos. Você tem um aumento em pesquisa, em conhecimento gigantesco, né, em produção científica principalmente, muito grande, e ao mesmo tempo um outro caminho das pessoas. Não acredito em nada disso, não funciona nada, né, e vou usar a minha misturinha aqui porque vai limpar melhor do que nem vinagre. Todo mundo fala de vinagre. Puta, vinagre funciona para tudo, Pra né? tudo, eu nunca vi isso, funciona pra tudo, O gente. vinagre é tipo, eu lembro, né, eu morava no ABC, vinha muito para São Paulo, usava muito trem, passava o pessoal vendendo aquelas do peixe-boi da Amazônia, pomada do peixe-boi da Amazônia, que o cara falava cura frieira, cura dor de dente, curava tudo. Então assim, o vinagre para mim é a nova pomada do peixe-boi da Amazônia. Eu não conheço o vinagre, não sou especialista nisso, mas o meu exemplo as pessoas, elas acreditam. Eu sempre penso assim, cara, você tem eu sempre trabalhei em indústria. E as indústrias que eu trabalhei sempre foram muito indústrias de inovação, de desenvolvimento, enfim. Aí você vê, por exemplo, eu trabalhava no setor automotivo. Você tem lá N engenheiros que estudaram a vida inteira para poder saber que o carro tem que ter aquela altura específica, porque se ele tiver uma altura menor, de repente vai bater, se ele tiver muito maior, você vai tirar a estabilidade. Aí o carro vai para a rua, o cara vai lá, corta a mola, porque ele quer o carro rebaixado. Fala assim, cara, não, porque vai aumentar a estabilidade. Fala, cara, mas tem um monte de gente que estudou isso, tipo, para chegar nessa altura específica. Então, não, eu acho que também esses experimentos, eles trazem também criatividade, enfim, tudo mais. Mas o quanto que a gente também ignora o estudo, né? Hoje, por conta da rede social, o cara que estudou, tem mestrado, doutorado, enfim, ele tem o mesmo valor que uma outra pessoa que acha, né, que essa parede é rosa, entendeu? Eu falo, não, essa parede é rosa. Você fala, não, essa parede é cinza. A gente não, vê eu acho que essa parede é rosa. A gente vê muito casos na internet de médicos que não são médicos, que se apresentam, né? Não como tem. médicos. E receitando, e informando. Até aquele negócio do fenol, cuidando de fenol. Teve aquele caso super grave do ele rapaz que faleceu. E exato. a pessoa não era nem apropriada para fazer aquilo, eu acho, mas enfim. Tem esses casos que são absurdos que a gente vê, mas e como parar tudo isso, né? Porque a comunicação, na minha percepção, parece que ela fica tão pequena perto de uma avalanche de coisas que é bombardeado de coisas ruins e que não é para comunicar, não é para ser feita a comunicação dessa forma. Como fazer isso? É um desafio muito grande, principalmente você que hoje está na saúde. É um desafio diário, né? A Novo, eu não preciso dizer, ela está no spotlight muito forte, né? E a gente olha isso diariamente. Diariamente tem alguma coisa acontecendo. E aí a sensação que a gente tem, assim, às vezes, é de enxugar gelo, né? Porque você está resolvendo uma coisa aqui, aí alguém brota do nada com uma outra coisa e fala, cara, não, deixa eu terminar de resolver isso aqui para poder resolver isso aqui. Então, eu acho que, né, olhando para quem está na comunicação hoje, e não é só saúde, eu acho que outras áreas também, você tem que lidar com o improvável, com o não planejado. Você tem um planejamento, ok, você tem seus objetivos, ok, mas assim, 70% do nosso tempo hoje em dia é lidando com o improvável, né? Então você tem, por exemplo,
uma imprensa muito mais conectada do que era no passado. Então, hoje eu estava falando disso com uma pessoa, né, lá da Novo, um artigo que sai no New York Times hoje, em 5 minutos está traduzido e está na Folha de São Paulo, sobre um caso dos Estados Unidos, lá, sei lá, de Minnesota, entendeu? Sim. Só que eu preciso saber aqui no Brasil o que aconteceu lá, porque o jornalista daqui vai me perguntar. Então, principalmente para empresas que são globais, quem trabalha em empresa muito global, que tem negócios, ou mesmo aqui no Brasil, porque o Brasil é um país continental, essa interconexão do que está acontecendo no mundo inteiro, você precisa saber. Né? De repente, um fato que aconteceu na China ou ontem, hoje vai explodir aqui. Sim. Né? E você precisa saber o que aconteceu. Né? Não aconteceu. Outro dia, você comentou de saber, sem querer te cortar, Imagina. a gente estava aqui um dia numa entrevista, e aí veio uma entrevista, só que quando a gente está no dia de entrevista, a gente não tem tempo para ficar olhando nem muito no celular. E aí, no meio da gravação, ela falou, não, vocês viram o que aconteceu no caso da marca X, né? Hoje de manhã, e eu... Claro! E a Andressa também! Sim. Aí eu... Claro, e eu, meu Deus, tomara que ele fale o caso, porque você perguntar, o que você achou? Eu falei, eu tô errada! Então a importância, mas me lembrou isso na cabeça, porque quando ele falou era um caso sério, que né, repercutiu fora, Exato. de pessoas que morreram por ter comido lá Sim, o lanche sim. e tudo, e eu não Sim. tava sabendo ainda. E eu assim, gente, eu preciso pegar meu celular pra ver o que aconteceu nessa Se a gente rede. fica um segundo fora, dia. a gente já perde. Não foi nem um dia. Uma manhã. Exato, a gente Então já é fica isso. fora. E aí eu conecto isso, que é uma discussão que a gente está tendo muito dentro da Novo, que assim, aí você olha, por exemplo, a comunicação interna. Nós estamos nesse ecossistema, né? A gente está sendo bombardeado por informação 24 horas por dia, na rede social, na TV, no podcast, enfim, para a família, você tem seus problemas familiares, com os amigos, enfim, Sim. relacionamento, marido, mulher, namorado, namorada. E aí vem a empresa achando que é onipotente, o umbigo do mundo, falando, não, agora você precisa prestar atenção em mim para você ver, para a gente comemorar o dia da árvore. Entendeu? Aí você fala, cara, dia da árvore. Aí você fala, cara, a não ser que você trabalhe numa empresa de reflorestamento, tá tudo bem, porque tem a ver com o teu negócio ali, né? Tá total, sei lá, trabalha na Suzano, pô, tudo bem. tem tudo a ver com comemorar o dia da árvore, enfim, mas cara, do tipo, você trabalha numa outra empresa que não tem nada a ver, você fala assim, cara, não faz o menor sentido. Então, assim, eu acho que as áreas de comunicação, elas têm que entender que o empregado está saturado de informação. Sim. Ele está saturado. Não adianta eu ter para o empregado 78 canais. Eu tenho... eu passei por todas as ondas e modas de comunicação interna, né? Do jornal mural impresso na parede, ao jornal, à revista e tudo mais. E hoje o que eu acredito muito assim, quanto menos canal, melhor. Você tem um canal, 1 ou 2, 3 canais ali no máximo, porque a pessoa tem tanta possibilidade, ela está sendo bombardeada de tanto jeito, que se você começar a espalhar a tua mensagem ali em 280 canais diferentes, ela não vai olhar, porque ela não tem tempo, ela não tem cabeça, ela não está interessada, porque ela está mais preocupada com a família dela. Então, assim, como que a empresa ela se torna, como a marca ela se torna interessante ao ponto da pessoa parar e falar, não, isso aqui é importante, eu preciso parar e prestar atenção, ou eu preciso engajar nisso, ou eu preciso participar disso. Né? Então, essa é uma discussão que a gente tem tido muito grande, porque impacta na saúde mental no final do dia. Sim. O Brasil, por exemplo, é um país, né, todo mundo sabe, mais Que ansiedade, tá, depressão, exato. etc. E tal. Então, como que a gente, enquanto empresa responsável, né, a gente também não está ajudando a piorar, puxando a pessoa de informação, né, e querendo que essa pessoa saiba tudo. Sim. É impossível, é impossível. Então, acho que a gente, enquanto... E isso serve tanto para a comunicação interna, serve também para o relacionamento com a imprensa, né? Então, ou com influenciadores, né? Do tipo, o que é importante para a imprensa? O jornalismo, as redações, elas estão cada vez menores, os jornalistas estão cada vez mais soterrados de informação. Vou mandar release para todo mundo. Cara, ele vai ler teu release, ele recebe 400 releases por dia, né? Eu tenho muitos amigos jornalistas, eles falam, cara, eu não leio tudo, porque não dá tempo. Se eu for parar para ler tudo, eu não escrevo, eu não produzo, porque são 400, 500, 600 e-mails por dia que eles recebem. Então, assim, como que você
no meio disso tudo, consegue se destacar. Eu acho que esse é o grande desafio dos comunicadores. É um dos maiores desafios, né? E também, até uma dúvida que eu tenho, hoje, como vocês fazem para acionar a comunicação, né, para o público no sentido de conscientização e de prevenção? Tá. Eu acho que esse é um desafio também bem... A gente tem algumas frentes, né? Eu acho que para cada público tem uma estratégia diferente, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na sociedade em geral, hoje a Novo ela tem algumas campanhas que a gente chama de disease awareness, né? De conscientização de doenças, onde a gente fala de obesidade, onde a gente fala de diabetes, onde a gente fala de hemofilia, distúrbios de crescimento, que são as áreas onde a Novo atua. E a gente vai explicar o beabá. Né? O que é a obesidade? A obesidade é uma doença crônica, multifatorial, enfim, que por si só é uma doença, mas está conectada a outras 200 doenças. Né? Então, acho que é explicar esse básico. Por exemplo, a obesidade ela é um campo muito, primeiro, estigmatizado, né? Sempre foi. E porque tem essa coisa do tipo, é só fechar a boca e Não. É como se fosse mais fácil, né? você joga a culpa na pessoa. Como se fosse É preguiçoso, lógico. né? Você joga a culpa na pessoa. E tem a maioria dos estudos, pesquisas, eles são dos últimos, 10, 15 anos. Então é muito novo, né, esse ambiente. É diferente de diabetes, por exemplo, que você está estudando há 100 anos. Sim. A insulina surgiu há 100 anos, 102 anos. Então, assim, são mundos completamente diferentes. Então, como que você faz para traduzir isso para as pessoas de uma forma que elas entendam? Eu acho que o desafio muito é esse de pegar uma linguagem científica, porque é totalmente científico. Tipo, todo dia aparece um estudo XPTO na plataforma X, e como que você traduz isso para a Dona Maria, que está lá na casa dela, de repente, rodando o Instagram. E aí como você vai fazer a Dona Maria parar no seu post, porque ela está vendo, ela está passando lá, ela está vendo, a fofoca da última atriz, não sei o que da novela, a receita, e a família, né, os gatinhos, os cachorros, e aparece o seu. E aí, como que você chama a atenção dela? Então, acho que esse é o grande desafio, né? Fazer essa pessoa, no meio desse universo onde ela está sendo bombardeada, parar e prestar atenção na mensagem que é importante. Então, acho que tem essas campanhas, a gente faz um trabalho muito forte também de educação e esclarecimento, porque, como eu falei, fake news come solto, então a gente tem que toda hora estar falando, olha, não é bem verdade isso, isso aqui não é verdade, isso aqui não é verdade, isso aqui não é verdade. Então, acho que tem um trabalho muito forte também de relacionamento com médicos, de imprensa, onde você vai levar essa informação para eles, porque, por exemplo, quando a gente fala de produto, eu só posso falar, né, de produto com um médico, por exemplo. Então, eu acho que é um trabalho muito... E a gente trabalha lá na Novo muito integrado. Né? Então, é comunicação corporativa, junto com marketing, junto com a área médica, junto com legal e compliance, porque saúde é uma área completamente muito regulada, né? Então a gente tem muitos... O que falar, o que não pode, o que não pode. Posso falar isso, não posso falar aquilo, né? Então a gente trabalha toda hora, é todo mundo junto, né? Hoje mesmo eu estava aprovando um material lá, um posicionamento nosso. Você tem que envolver jurídico, área médica, regulatório, farmacovigilância, todas as áreas da empresa, porque impacta todo mundo. Né? E aí todo mundo fala, eu acho que pelo lado regulatório tem que ser assim, pelo lado de farmacovigilância tem que ser assado, o jurídico, não pode falar desse jeito, muda esse termo. E está tudo bem, porque faz parte disso. Então, acho que é muito você tentar traduzir. E aí o comunicador no final do dia tem que pegar toda essa salada de fruta e transformar num negócio que o público vai entender. Então, acho que mas ao mesmo tempo é importante também ter essa união, porque às vezes a gente vê muito um boom de produtos, né, farmacêuticos no mercado e pessoas a favor, contra, enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas que é importante essas outras áreas que estão ali atreladas dentro da empresa se unir justamente para dar essa resposta, né, para o público. Eu não acredito eu não acredito na área de comunicação trabalhando sozinha. Isso não existe. Né? A comunicação ela tem que estar do lado ali da gestão da empresa, ela tem que estar do lado do cara que está na ponta no dia a dia, ela tem que estar junto com todas as áreas, porque somente assim ela vai conseguir entender o cenário geral de tudo que está acontecendo na empresa
para poder identificar do tipo, o que é importante nesse momento. E aí pincelar isso e traduzir isso para o público final. Sim. Então, eu acho que é esse trabalho muito de... Por isso que eu falei da questão dos dados. Né? Então, como que você olha tudo que está rolando? Como você olha esse cenário de uma forma geral, 360, para poder não parar tudo e falar, ai, vamos celebrar o Dia da Árvore de novo. Sim. Aí você fala, cara, mas assim, o mundo está acabando e você vem com... A história da árvore. Da árvore, Sim. sabe? Então, assim, ter muito isso do tipo, o que é importante para o funcionário saber, o que é importante para o negócio naquele momento, o que é importante para a sociedade, para o paciente, no caso da gente, ou para o consumidor, para o cliente, enfim, naquele momento. Então, é isso que dita a agenda. Sim. Né? Os objetivos do negócio, mas também o que o paciente quer ou as pessoas querem entender. Eu acho que a empresa ela tem uma agenda própria, mas ela tem que entender que hoje, mais do que nunca, ela está num sistema, ela está num universo que ela não tem controle absolutamente nenhum e que ela está sendo impactada e o dia a dia vai ser impactado por tudo isso que está acontecendo ao redor dela. Então, se o comunicador que está ali não tiver isso muito claro para ele, de que o dia a dia dele vai ser completamente transformado. Tipo, eu sempre brinco, eu chego lá na empresa, eu não sei o que vai acontecer durante o dia. Eu sei que eu vou chegar, mas como eu vou sair... Mas pode estourar uma bomba, pode acontecer muita coisa. Um influenciador falar algo que já... E geralmente acontece na sexta-feira, às 6 horas da tarde. Né? É porque é o horário que bomba os posts, ali eles vão lá e bomba de informação, às vezes, muitas vezes errada, gente. E aí tá tudo bem, porque é o nosso job. Eu acho que quem trabalha com comunicação tem que estar muito aberto ao incontrolável, ao não planejado. Né? Quem trabalha eu acho que tem muito planejamento, tem muito dado, a gente tem os nossos objetivos, a gente trabalha com o Chiara lá na Novo, a gente tem muito um planejamento, onde a gente quer chegar, enfim, mas eu acho que 50%, 60% do dia é de coisas que elas vão explodindo ali e você vai falando, cara, vamos dando um jeito nisso, enquanto eu estou fazendo o meu objetivo ali bonitinho, vamos resolvendo isso no dia a dia. E é essa dança, eu acho, que de comunicação que ela vai acontecendo no dia a dia. Muito bom. Que legal. Bom, eu acho que a gente pode ir pro momento Pode Essa, né? Pode Eu essa acho que pergunta? pode. Vamos A gente ver. revisou aqui as perguntas antes de colocar na caixinha, mas nossos telespectadores ficaram bem alvoroçados, porque você vai vir aqui, tira uma perguntinha Vamos lá. pra gente poder responder. Aí, o que te motiva a trabalhar com campanhas que envolvem temas tão sérios e sensíveis? Eu acho que é propósito, né? Eu acho que saúde, assim, a gente mexe com a vida da pessoa, a gente transforma a vida da pessoa, né? E não estou falando só da Novo, mas todo mundo que trabalha com saúde, você impacta na vida da pessoa, na vida daquela família, daquele grupo familiar, não é só a pessoa, mas, por exemplo, numa doença crônica, não é só o paciente que sofre, é a família inteira. Né? São os amigos, é o entorno. Então, quando você impacta aquela pessoa, dando mais qualidade de vida, dando mais independência, dando mais conforto, fazendo com que ela consiga ter um dia a dia melhor, você está impactando uma pequena comunidade ali. Então, acho que... E tem uma frase que o pessoal da Novo sempre usa, né? A minha VP, ela usa muito, eu gosto, que informação boa, ela é parte do tratamento de qualquer doença. Né? Tem o remédio, tem o acompanhamento, tem o exercício físico, tem tudo, mas a informação de qualidade, ela faz parte. Então, acho que trabalhar com campanha é também atuar no tratamento dessa doença, é fazer com que essa pessoa ela tenha, ela saiba o que ela tem, ela saiba quais são os caminhos que ela pode percorrer, né? Ela saiba como evitar chegar naquele estágio, né? Se prevenir. Sim. Né? Então, acho que é propósito. No final do dia, é olhar, a gente tem muito claro lá na Novo, assim, o paciente vem em primeiro lugar sempre, então tudo que a gente faz tem o paciente lá no centro de tudo. Então, quando eu penso em comunicação, quando eu penso na campanha, é pensar, sei lá, no meu pai que tem diabetes, sabe? É pensar na minha mãe também que tem diabetes, é pensar na minha avó que teve um AVC. Então, assim, eu acho que é você pensar um pouco, lembrar
que do seu lado tem O pessoas seu desse entorno jeito. tem sempre exemplos, né? Você tem muitos exemplos, né? Cada um tem sua história, cada um tem às vezes você tem, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa com obesidade e eu vou ser pro resto da vida, porque a obesidade é uma doença crônica. Se eu não cuidar, eu ganho, sei lá, 10 quilos em 2 semanas. Exato. Sem problema nenhum. Então, assim, é uma coisa que eu vou ter que lidar pro resto da vida. Então, assim, eu falo que, assim, uma das coisas melhores que aconteceram para mim foi entrar na Novo, porque eu aprendi muito nesses últimos anos sobre a minha condição, que eu não sabia. Então, acho que trabalhar com conscientização de doenças, né, de saúde, trabalhar com saúde, ele vai muito nesse lado do propósito, né, de mudar a vida. Acho que todo mundo muda, todas as indústrias mudam, enfim, acho que todo mundo, no final do dia, a empresa ela tem uma razão social de existir, né? Então, ela tem uma razão social, ela tem por que existir, mas no final do dia, eu acho que a saúde ela está mais ali na hora, sabe? Na hora que a pessoa mais precisa, na hora literalmente da dor, né? Seja emocional. Sem saúde, né? Como a gente sempre fala, não é nada. Não tem nada na vida, né? Acho que a pandemia mostrou muito isso pra gente, né? Então, acho que esse valor de ter saúde, acho que veio muito forte. Eu aprendi, eu tive um problema no meu pulmão e sempre fui fumante, né? Ex-fumante. E aí, com um susto, foi quando eu parei, assim, sabe? Que eu falei, meu Deus, achei que nunca fosse acontecer comigo. E aconteceu. E eu não tinha nem quem culpar, porque eu que fumei, né? Então, não tinha. Então, tem coisas que você tem que ter consciência ou chegar num momento para você reavaliar e falar, poxa, o que eu vou fazer daqui pra frente com essa informação? Eu nunca mais chego perto de cigarro na minha vida. Assim, eu posso falar que eu não fumo mais. Já fui, já voltei em outras oportunidades. Mas depois que eu tive um negócio no meu pulmão, eu falei, não dá mais, porque o final eu já sei qual vai ser, então... E eu acho que tem essa coisa... Não tem nada de positivo, né? E a gente não é só racional, né? Eu, enfim, faço terapia e tudo mais, eu recomendo para todo mundo fazer. Não, tem que fazer. Sim, pelo amor de Deus. por favor. Por favor. E a minha... às vezes eu falo, eu tô lá fazendo a terapia e a psicóloga fala assim, e tal coisa? Eu falo, não, eu sei, racionalmente eu sei que eu não tenho que me importar, mas eu me importo, cacete. Aí ela fala, Ricardo, você não é 100% racional e você não é 100% emoção, então você tem que achar um meio de caminho. A gente não é... Então, quando a gente lida com a doença, a gente é racional, então, eu sei que eu não posso fumar, eu sei que eu não posso comer o doce, etc, blá, blá. Mas, cara, eu tenho... que nem chocolate, eu sou chocólatra, entendeu? Sim. Então, assim, me dá prazer comer chocolate. Então, assim, é muito fácil chegar e falar assim, pare de comer chocolate. Eu falei, cara, não vou parar, porque eu gosto, entendeu? A gente fica até com raiva que fala assim. Então, assim, você fica muito no meio de caminho entre razão e emoção, sabe? Entre o que você está sentindo. E eu acho que é esse... E às vezes você tem que ser muito racional para não cair na emoção. Sim. Né? Então, acho que é um desafio diário pra gente, né? Ser humano. Pra ser gente, humano. ser humano É um ser humano. em si, exato. É um caminho sempre... Mas é legal a gente sempre, você trabalhando agora com saúde, pensar sempre na saúde, né? Porque aquilo, sem ela a gente não tem nada, a gente não tem cargo, a gente não tem amigos, família. Disposição. Disposição. Então é importante a gente olhar, mas sabendo que tem essas tentações, né? O olhando... equilíbrio, acho que é o mais difícil, né? E olhando para o lado da empresa, eu acho que a empresa tem que olhar nesse sentido também, né? Do tipo, a gente tem discutido muito saúde mental, por exemplo, dentro da Novo, né? Então, como que você proporciona um ambiente para as pessoas que não que proteja, mas assim, que estimule uma melhor... que ela não vá trabalhar no final de semana, que ela não vai trabalhar fora do horário, que ela consiga priorizar as atividades dela, né? Que a gente consiga discutir estruturas, inclusive, de trabalho que priorizem coisas para as pessoas não ficarem extremamente sobrecarregadas. A gente sabe que a gente trabalha com imponderável, a gente sabe, principalmente em comunicação, mas como que a gente consegue transformar esse... Então, assim, o líder tem muito essa responsabilidade, né? Eu, como liderança, né? Eu tenho um time de 7, 8 pessoas, fora todas as agências que trabalham com a gente, que são dezenas de pessoas. Eu tenho uma responsabilidade com eles, né? Então, se eu chego de cara amarrada de manhã, o clima é um. Se eu chego feliz de manhã, o clima é outro. Então, assim, eu sou uma pessoa péssima de manhã. Enfim, todos os meus amigos, todo mundo que trabalhou comigo sabe disso, que eu não funciono antes das 10, 11 horas. Estou me identificando um pouquinho. Antes das 10, 11 horas. É terrível. Então, assim, eu 6 da manhã já tô aqui, ó. Então, tem gente que tá ligado no 220. Eu juro que eu queria muito entender
Como essas pessoas conseguem? Eu confesso que eu já levei na terapia isso, inclusive. Não tem. Você chegou em alguma conclusão? Porque eu não consigo entender. A solução tem gente que gosta de manhã, tem gente que gosta da tarde. E assim, mas eu acho que aí você tem que se colocar no papel que você influencia aquele time e falar, não, eu vou precisar chegar bem no trabalho, né? Seja custe o que custar. Ou se eu tô mal, do tipo, eu não vou pro escritório. Teve dia já que eu tava mal, eu falei, vou trabalhar de casa, porque eu fico quietinho no meu canto, calado, quieto, mas eu não vou influenciar. Então, eu acho que essa questão da saúde mental, ela olhando para dentro do ambiente, e aí entra em tudo que a gente conversou aqui, da sobrecarga de informação, né, da sobrecarga de trabalho, das estruturas, do relacionamento entre as pessoas, como que isso tudo vai impactar, porque aí você bateu na cabeça, bateu no corpo. Né? E até sobre esse ponto que você falou, assim, é claro que a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, né? Não somos do time da manhã, mas ao mesmo tempo o outro, a outra que é do período da manhã, ela não tem nada a ver com isso também. Então, às vezes, o nosso mau humor, o nosso estresse, tudo mais, a gente não tem que também transparecer para o outro que amanhã é incrível e depois vai se desligando. Exato. E eu acho que o lindo, né, nosso de convivência é esse. Cada um funciona de um jeito, cada um está numa vibe diferente num determinado momento. E vai se ajudando, entendeu? Então, por isso que a importância de diversidade, né, nas empresas. Né? Com Não certeza. temos todos iguaizinhos, né? Eu acho que a diversidade, a riqueza da diversidade está nisso. Né? A riqueza da diversidade está em cada um funcionar de um jeito, cada um ser de um jeito, ter um background diferente. E se encaixar ali, né? Eu e a Dessa, a gente é tão diferente uma da outra e a gente tá juntas aí há 7 anos. A gente nunca Se brigou, complementa. se complementa. Ela é o meu oposto isso, né? Manhã tá bem, manhã ela não tá, e a gente vai se complementando. E aí, às vezes, eu até forço trabalhar até 9 da noite pra ela. Sim! Pra agradar ela, porque ela fala assim, me agradou trabalhando de manhã? Eu falei, tá bom, deixa eu responder animado uma resposta. Olá, Andressa, tudo bem? Manda que bom! agora! 9 da noite! Eu falei, tá vendo? Muito Então, bem. assim, é saber conhecer É o lado do equilíbrio. outro pra poder produzir, pra você conseguir trabalhar com prazer e sabendo que com quem você troca no dia a dia vai ter essas coisas. Então, é isso, né? Achar esses pontos. Achar né? esse ponto de contato, né? Esse Isso. caminho do meio. Porque, graças a Deus, ninguém é igual a ninguém. Do tipo, sei lá, Graças a Deus. Isso é eu ótimo. odiaria trabalhar com o Ricardo, por exemplo. Do tipo, a gente ia se matar todo dia. Eu tenho certeza entendeu? que eu ia mandar embora a outra Andressa. Ai, eu não ia mandar a Vanessa embora. Eu ia Sério? falar, Vocês vão ser amigas? eu ia gostar da Vanessa, eu ia ficar chateada quando ela tava mal-humorada. Então, é isso. Nesse momento, eu falo assim, mas- para de frescura. Tipo, vamos. Ai, Vanessa, que é isso, né? É porque a gente conhece os nossos defeitos. Então a gente sabe quando é um corpinho mole ali, quando é um É jeitinho isso. ali. Então Exato, exato. não trabalharia também. Mas, Ricardo, a gente quer muito agradecer a sua vinda. Imagina, Se obrigado. deixasse, a gente ficaria aqui, ó, Nossa, falando horas. Foi maravilhoso conhecer um pouquinho mais da sua trajetória. Acho que desse seu olhar, né? Você passou por muitas indústrias aí, B2B. Eu acho que é um desafio muito grande, né? Às vezes tem marcas que são muito mais gostosas e fáceis de trabalhar, de comunicar. E você sempre passou por desafios muito interessantes aí, tanto para você quanto para as pessoas que nos ouviram, para entender como funciona, porque tem pessoas incríveis como você no marketing, né, infiltrado ali na comunicação, que é um mercado mais B2B, mas que tem todo um desafio para como chegar essa mensagem, como falar. Então, parabéns pelo seu trabalho e venha sempre que você quiser e quando tiver novidades também. Não, eu que agradeço. Para mim foi delicioso. Ficaria aqui a tarde. Também. Eu tenho isso, se me deixar, eu falo. Isso é ótimo. A gente gosta de A trazer gente pessoas gosta, a gente é assim. Mas obrigado pelo convite. Obrigada a adorei. você. Mas antes da gente fechar, a gente quer falar do nosso parceiro Hotel Hort, um hotel 5 estrelas em Campos do Jordão. Gente, vamos aproveitar lá o friozinho, levar a criançada, vai com o namorado, com o marido, vai com quem vocês quiserem. Só vão, peguem o nosso cupomzinho de desconto que vocês vão adorar. São mais de 70 quartos, tem 5 chalés separados, né, desses 70 quartos do hotel, que são experiências bem diferentes. Tem fazendinha para criançada. Eu acho que, se não me engano, tinha até uma tirolesa que eles estavam construindo lá. Depois vão lá ver. Essa é novidade. Vão lá conferir todas as novidades do Hotel Hort e depois vocês vêm aqui contar pra gente, não é? É só escanear o QR Code que apareceu aqui no rodapé. Isso mesmo. E obrigada pela sua audiência. Tenho certeza que vocês gostaram desse conteúdo. Dá aquele Curte, like. porque vocês esquecem de curtir, gente. Não é só assistir. Curte e comecem a nos seguir aqui também no canal para ficarem atualizados com todos esses assuntos bem interessantes. Beijo! Tchau, Tchau, tchau.